havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Livre a palavra a todos os integrantes deste pleno. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, antes de tudo mais, eu quero registrar o nosso pesar pela morte do 3º sargento Davi Apel da Silva, do 9º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina, ocorrido em serviço na manhã de ontem na cidade de Criciúma. Externar nossas condolências à família da Polícia Militar de Santa Catarina e à família do policial Davi Apel da Silva. O acontecimento trágico marca a importância de uma abordagem conjunta em relação à violência e à segurança pública, por parte de todos os atores envolvidos, não apenas a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, a Justiça, o Poder Executivo, nosso Tribunal de Contas, bem como todos os cidadãos. Nessa direção, eu quero reforçar que o Tribunal de Contas ele realizará, nos dias 12 e 13 de setembro, em Chapecó, o seminário Os Desafios na Segurança Pública na Sociedade Contemporânea. O evento é uma parceria deste tribunal com a Secretaria de Segurança Pública, contando com o apoio do Ministério Público de Santa Catarina. A programação contemplará temas relevantes, como, por exemplo, a prevenção e o combate à violência contra a mulher, inclusive tendo a Procuradora de Contas, Cibele Faria, como presidente do painel. Abordará também segurança nas escolas, os desafios em tempos de redes sociais, tendo como mediador o professor Cláudio Luiz Orso, doutor em Educação pela UNOESC. Terá painel sobre a segurança pública em momentos de crise, tais como os resultantes das catástrofes climáticas, contando com painelistas como, por exemplo, o delegado comandantes gerais da Polícia Militar de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E a segurança pública nos municípios, buscando essa perspectiva preventiva a partir do que acontece nas próprias cidades, contando como membros dos poderes, como o Procurador de Justiça Paulo Locatelli, o desembargador Ricardo Hessler, deputado Fabiano da Luz. Enfim, uma série de temas essenciais para a formulação de políticas públicas na área de segurança, com palestrantes altamente qualificados, cuja discussão é importante para compreendermos o estágio atual em que nos encontramos no que diz respeito à segurança pública e aquilo que podemos e devemos aprimorar. O seminário se destina não apenas aos profissionais de segurança pública, como não poderia deixar de ser, mas a todos os gestores públicos, comunidade acadêmica, integrantes da sociedade civil, do controle externo, enfim, todos aqueles que se interessam pelo tema, que é muito relevante e por sua gestão em todos os âmbitos do governo. Reiterar que o evento acontecerá no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Denese, Chapecó. As inscrições estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas por meio da página do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Estão todos convidados, façam a sua inscrição e os aguardamos para debater o tema e para aprimorar a segurança pública em Santa Catarina, neste seminário que acontecerá em Chapecó, dia 12 e 13 de setembro próximos. Obrigado, conselheiro. A palavra continua franqueada a todos. Não havendo manifestações, esta presidência, incorporando a manifestação do conselheiro Aderson, também se solidariza com os familiares, amigos, por conta deste evento fatídico da passagem
de um integrante da segurança pública em Santa Catarina. Extremamente lamentável, e todos nós, com certeza, estamos irmanados, procurando construir uma sociedade melhor, e é através desses eventos também, conselheiro Aderson, que nós procuramos fazê-lo, trazendo para participar do evento que o senhor tão bem e de forma tão dedicada organiza e vai realizar, e também com o apoio de todos nós, integrantes deste pleno, em especial também da doutora Cibele, que também vai integrar este evento para que nós possamos nos integrar com a sociedade e com as forças de segurança, mostrando a necessidade de nos debruçarmos sobre um assunto que é caro e importante para todos nós. Então, fica aqui então a manifestação de pesar, de solidariedade para com os familiares deste evento que ocorreu lá no município de Criciúma, mas também fica aqui o convite para que todos possam participar através da organização da nossa relatoria temática de segurança pública e também do sistema prisional, possam participar para discutir o melhor modelo para que nós possamos avançar e que possamos oferecer ainda mais segurança indispensável e necessária para toda a população de nosso Estado. Então, feita esta manifestação, a palavra continua ainda à disposição de todos que integram este pleno para manifestações. Enquanto isso, eu passo aos registros. O primeiro dele é a comunicação sobre as eleições internas aqui do nosso Tribunal de Contas. Antes de iniciarmos a apreciação dos processos constantes da pauta de hoje, comunico ao plenário que será encaminhado para publicação no Diário Oficial Eletrônico deste tribunal o edital de convocação para a sessão extraordinária para a eleição dos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral deste tribunal para o biênio 2025-2027, bem como para a escolha dos 2 membros para a Comissão de Ética, criada pela Resolução TC 101/2014, igualmente para o biênio 2025-2027, a ser realizada no dia 16 de setembro do corrente ano, às 14 horas. Informo ainda que a sessão ordinária que seria realizada no dia 18 de setembro será cancelada e os processos nela pautados serão apreciados em sessão extraordinária que será convocada para o dia 16 de setembro do corrente ano, imediatamente após a realização da sessão extraordinária para a eleição. Está, portanto, então, feito o encaminhamento com relação às eleições internas desse Tribunal de Contas. Comunicação de número 2. Nós temos hoje, através do nobre conselheiro Vandal, um painel sobre a primeira infância. Então, na sequência, concedo a palavra ao conselheiro Vandal, representante deste tribunal, junto ao Comitê Técnico de Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa, que conduzirá a apresentação do painel criado pelos servidores Lucas Valente, Favareto, Rafael Garcia Beluso Maia, Altair José Hoffmann e Breno Jaime Amaral Souto, todos da Diretoria de Informações Estratégicas, que tem como diretor o servidor Nilson Zanato. As características do painel sobre a primeira infância serão apresentadas, então, e conduzidas pelo conselheiro Vandal, com a participação dos servidores. Doravante, a palavra
vai ficar, e a condução dos trabalhos fica em cargo do conselheiro Vandal, destacando que tem como diretora a servidora Michele Fernanda de Conto Elachar. Desde já, a presidência agradece pelo empenho de todos. Conselheiro Vandal, a palavra está com o senhor. Pois não, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à presidência pelo apoio que tem dado nessa importante missão que é a primeira infância. Senhores conselheiros, Santa Catarina, em relação aos demais estados, está bem atrasada na implementação de planos estadual e municipais. Temos conhecimento de apenas 3 municípios com leis aprovadas até o momento: Joinville, Ibirama e município de Forquilinhas. Outros poucos municípios apenas instituíram o seu comitê para levantamento e elaboração. Há muito que se fazer ainda. Após um ano do lançamento do portal da primeira infância, entendemos que era o momento de avançar. Além dos dados familiares de saúde, da saúde das mães, como também das crianças, entendemos ser relevante evidenciar os dados daqueles que mais demandam por políticas públicas de inclusão, a população mais necessitada, com a renda per capita de até meio salário mínimo, que consta no Cadastro Único da União. Além disso, com a contribuição do meu gabinete, também a contribuição do conselheiro Gerson dos Santos Sica, a quem desde já, conselheiro Sica, agradeço, e replicamos os dados da educação sobre crianças com até 6 anos de idade. Por fim, registro que essa iniciativa idealizada pela assessoria do meu gabinete, o servidor Cliver e o Edson, foi também executada pela Diretoria de Informações Estratégicas, a DI, com o apoio da equipe da DAI. Como falou o presidente, também quero, neste momento, fazer mais uma vez o agradecimento dos servidores Edevan Jesus da Conceição, da DAI, Lucas Valente Favareto, Rafael Garica Beluso Maia, Altair José Hoffmann e Breno Jaime Amaral Souto, da DI, assim como os diretores Dilton Zanato e Michele Fernanda de Couto, e os meus agradecimentos pela grande contribuição. Então, senhor presidente, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência para que o servidor Edilvan possa fazer uma breve apresentação para não tomar muito tempo dos senhores nessa sessão. Obrigado, conselheiro Vandal. O senhor está com a palavra, por gentileza. Excelentíssimo presidente, por meio do qual cumprimento os demais conselheiros, conselheiros substitutos, os membros do Ministério Público, servidoras e servidores dessa casa e o público em geral. A gente tem se esforçado em pautar a política da primeira infância aqui no tribunal. A exemplo disso, o ano passado, além do seminário nacional que foi realizado aqui, né, em Florianópolis, outras atividades foram desenvolvidas trazendo a pauta da primeira infância também, como a discussão, né, do impacto do racismo na infância, algumas questões que foram pautadas também em trabalhos técnicos de diferentes diretorias. Em agosto do ano passado, como bem falou o conselheiro Vandal, foi lançado oficialmente o painel da primeira infância do Tribunal de Contas de Santa Catarina, apresentado aqui no plenário e em seguida na Assembleia Legislativa. Naquela primeira versão, conforme os senhores e senhoras podem ver nessa apresentação, nós tínhamos informações sobre saúde, né? Com base no sistema de informações sobre nascidos vivos, e essas informações foram divididas em 3 blocos,
né? Um relacionado a nascimento, né? E aí traz as informações do quantitativo de nascimento, observando ali que os dados, né, correspondem ali ao período de 2014 a 2024, né, se esse nascimento ocorreu em estabelecimento público ou privado, dentre outras informações constantes também no painel. Também outro grupo de informações está relacionado aos nascidos vivos e traz também um conjunto de informações, por exemplo, de peso, um pequeno perfil aí, né, sobre essa população, né? Cesáreo ou normal, inclusive esse é um dos pontos de atenção em Santa Catarina, com alto índice aí de partos cesáreos. Outro bloco de informação também nessa primeira versão diz respeito a informações sobre a mãe, né, inclusive dados aí de gravidez com mães menores de 18 anos, né? E a gente percebe também no gráfico, né, como um dado ali que merece uma atenção, especificamente sobre gravidez de mulheres com menos de 18 anos, que a gente tem em Santa Catarina, ao longo dos últimos 10 anos, uma decrescente no número, né, de partos com essas características, dentre outras informações que também essa versão apresenta ali. Aqui mais a títulos de exemplificação. Nessa nova versão, que diz respeito aí à inclusão... Não está passando. Aqui. Essa nova versão vai trazer informações, e é a novidade do lançamento nesse painel, informações sobre famílias de baixa renda. Aqui é importante trazer algumas considerações, aquilo que o conselheiro Vandal já colocou, que nós tiramos aí um recorte, né, de famílias que recebem até meio salário mínimo, que esse é um critério que consta lá no decreto 11.016/2022, que regulamenta o cadastro único do governo federal, e ele indica lá que famílias de baixa renda é aquela que recebe até meio salário mínimo per capita. As informações trazidas aqui é do Banco de Dados do Cadastro Único de 2023, e o recorte foi feito justamente para a gente identificar aquelas famílias com maior grau de vulnerabilidade socioeconômica. Desse quantitativo, a partir do filtro, né, tendo esse como critério de baixa renda, foram identificadas ali um pouco mais de 148 mil famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos. Nesse total, né, de famílias, foram identificadas um pouco mais de 182 mil crianças de 0 a 6 anos dentro dessas famílias, expostas a essa situação de maior vulnerabilidade. Outras informações também, né, podem ser identificadas, e ali no canto esquerdo tem uma coluna que pode ser feito filtros, inclusive por idade, se a criança recebe ou não algum benefício social, né, algum benefício do governo federal, e também informações ali sobre a renda, né, seja a renda, uma média de renda geral da família ou renda per capita. Temos informações ali também, né, por meio aí desses mapas de calor, de informações relacionadas a crianças de 0 a 6 anos fora de creche, né, fora da educação, né, sem matrícula efetiva, e crianças também ali que estão proporcionalmente em situação de maior vulnerabilidade. Informações que podem ser vistas ali. E é importante destacar, né, que, além das informações de crianças, tem uma característica também das famílias nessa condição de extrema vulnerabilidade, né, seja ela por tipo, se ela o grau de instrução dela, mas também da condição de moradia, que isso é importante também identificar, né? E aí a pessoa que for utilizar o painel vai poder verificar ali, por exemplo, se essa residência, se essa família tem acesso a esgotamento sanitário, a água potável. Então essas informações também podem ser coletadas aqui. Também traz um perfil, né, dessa criança de até 6 anos em família de baixa renda, também relacionada à deficiência,
se ela possui ou não algum benefício. Então, desse universo de mais de 182 mil crianças de 0 a 6 anos, nessas famílias, mais de 72% de crianças recebem o Bolsa Família, mas ainda temos 27% de crianças que não têm nenhum benefício governamental, que estão aí expostas à extrema vulnerabilidade socioeconômica. E também tem um dado ali que é importante ressaltar, né, que a maioria absoluta dessas crianças são aqui de Santa Catarina, conforme aquele gráfico é apontado, e também tem características relacionadas à cor. Também outra informação nova nesse painel, especificamente, é uma aba ali que replica as informações da Meta 1 da educação. Essas informações já constam no painel da educação. Foi colocada ali justamente, né, para trazer essas informações para um painel voltado para a primeira infância, né, para estar ali junto. Também como novidade, que pode ser melhor acessado pelos usuários, aquelas pessoas que forem buscar as informações do painel, o botão Primeira Infância já consta na página inicial do farol, então fica muito mais fácil ali de acessar. É só clicar naquele botão da Primeira Infância que vai ser direcionado para o painel específico. São essas as informações, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra. Conselheiro Vandal, o senhor continua com a palavra. Eu, mais uma vez, agradeço a participação dessa exposição da atualização do painel da primeira infância. E, numa próxima etapa, eu gostaria de ter a colaboração também do conselheiro José Ney sobre o saneamento, que também faz parte da primeira infância, como também do conselheiro Dado Xerém sobre a saúde mental. Talvez na próxima etapa a gente precisa trabalhar junto e pegar informações e dados para que a gente possa usar desse painel. Agradeço, senhor presidente, a Vossa Excelência também pela colaboração e devolvo a palavra ao presidente. Essa presidência, cumprimento o conselheiro Vandal, seu gabinete, em especial as equipes das duas diretorias que contribuíram para a implementação dessas manifestações neste evento que se realiza nessa hora. O cumprimento pelo brilhantismo e também o faço ao conselheiro Gerson Sica pela contribuição, pela parceria e pela integração juntamente com o conselheiro Vandal, que nos permite analisar assuntos de grande sensibilidade para todos nós, mas especialmente para a sociedade do nosso Estado. Conselheiro Sica, o senhor solicitou a palavra e a tem. Obrigado, senhor presidente. Apenas para parabenizar o conselheiro Vandal, toda a equipe do gabinete, toda a equipe que trabalhou nesse painel, registrar meu testemunho do esforço que vem sendo realizado na área da primeira infância por toda a equipe, conselheiro Vandal, da equipe aqui do Tribunal de Contas, sob condução de Vossa Excelência, dizer que continuamos sempre à disposição para que possamos contribuir, né, da melhor forma possível. Inclusive já estamos discutindo possíveis ações, né, a partir dos dados do painel. Penso que essa integração entre as relatorias temáticas, entre essas priorizações que o Tribunal vem estabelecendo em termos de política pública são fundamentais. Então, de fato, temos aqui mais um trabalho que é certamente inestimável, tanto para melhoria das nossas ações de fiscalização, quanto para o próprio controle social, né? A sociedade consegue compreender melhor os dados da política pública, como ela vem sendo executada. Então, realmente temos aqui um trabalho muito valioso e tenho certeza que a forma como ele está colocado, ele já é uma referência nacional em termos de acompanhamento da primeira infância pelos tribunais de contas. Então, fica aqui meus cumprimentos. Continua franqueada a palavra. Em não havendo manifestações, esta presidência reitera os cumprimentos a todos que participam deste projeto extremamente importante para todas as famílias de nosso Estado. Senhores, passamos agora ao grupo 1,
processos com pedido de sustentação oral. E de início... Perfeito. O conselheiro Adicélio precisou se ausentar por 5 minutos, então nós adiamos temporariamente os processos do grupo 1 com pedido de sustentação oral, aos quais retornaremos a seguir. Enquanto isso, senhores, há um pedido sobre a mesa de preferência, matéria de relatoria do senhor conselheiro Gerson dos Santos Sica. São 2 processos, 2 REPs do município de Palhoça. Com a palavra, conselheiro Sica. Obrigado, senhor presidente. Este processo são o processo de representação final 23.810 e o final 53213. Foi apresentada a proposta de voto. O conselheiro Luiz Eduardo Xerém pediu vista e está trazendo um voto divergente. Inclusive, conselheiro Dado, nós estávamos conversando aqui a divergência sobre um ponto específico, né? Temos um entendimento diverso em relação ao aspecto, um aspecto ali que foi debatido no processo. Então, como já foi lido, acho que seria o caso, então, de passar a palavra ao conselheiro Dado. Conselheiro Dado, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. E praticamente a nossa divergência é ínfima, presidente. Uma representação para análise de informações de possíveis irregularidades apresentadas por Proactiva Meio Ambiente e Urban Serviços em face do pregão presencial 369-2022, Serviço de Coleta Seletiva e Transporte de Resíduos Urbanos do município de Palhoça. Na sessão 17 de julho, o relator, o conselheiro Gerson Sica, apresentou o voto no sentido de julgar parcialmente procedente a representação apresentada pelas empresas e procedente a representação também pela Urban e Proativa. Solicitei vista. Do início, informe que minha divergência das conclusões do conselheiro relator é apenas parcial. Ao meu sentir, são irretocáveis as conclusões que chegou o conselheiro relator no que tange às irregularidades indicadas no âmbito do processo. Nada obstante, reputo relevante ponderar sobre alguns aspectos da irregularidade gizada na representação da empresa Urban Serviço e Transporte, na alçada do processo. Com efeito, a representante sustentou que foi indevidamente inabilitada, porquanto a pregoeira não teria realizado toda a diligência que estava ao seu alcance. Em seu substancioso voto, o relator destacou que não há um regulamento específico acerca de quando a diligência deve ser realizada, tampouco o alcance de tal atividade. Na visão do relator, os procedimentos descritos demonstram singeleza e caracterizam a regularidade, porquanto transparecem postura passiva na condução do processo licitatório e a não adoção dos meios possíveis para esclarecimento dos fatos. Como consequência da confirmação da regularidade, o voto do relator obtemperou que a proposta da diretoria implicaria na rediscussão de pontos já atingidos pela preclusão administrativa, optando pela solução de anulação dos atos do pregão presencial a partir da resposta aos recursos interpostos pelos licitantes, quando da primeira classificação provisória. Pois bem, inicialmente faço constar minha concordância com todo o valioso substrato jurídico apresentado pelo relator para concluir que a diligência em sede de licitações constitui verdadeiro dever dos agentes de contratação, revelando-se à medida que atende ao princípio do formalismo moderado e ferramentas que atuam para fomentar a seleção proposta mais vantajosa para a administração. A falta de previsão legal no que toca às minúcias, como deve o pregoeiro e sua equipe de apoio agir em tais situações, porém, põe questões que apenas a riqueza de elementos do caso concreto pode endereçar, a exemplo de quanto se aprofundar do time de sua realização e da extensão da diligência. É nesse contexto que, antes de explicitar minha visão acerca dos fatos aqui examinados, considero adequado revisitar brevemente a evolução da discussão. Neste norte, até o advento, e aqui é importante, do acordo do TCU 1211 de 21, plenário, a jurisprudência manifestava-se em sentido similar ao texto literal do artigo 43, parágrafo 3º da Lei 866/93, admitindo suprir a ausência de informações por meio de diligência para esclarecimento ou complementação da qual já enviado, desde que não significasse a inclusão de documento novo ou a violação da isonomia dos participantes.
Por vezes, constatada a existência de falhas sanáveis meramente formais, surgia o dever do pregoeiro proceder à diligência necessária para seu saneamento, sob ponto de incidir excesso de formalismo. O que o debate promovido pelo TCU, número 12.11.21, plenário, inaugurou foi expressar a possibilidade de admissão de documentos novos, desde que vive atestar, e aqui refuto, importante, senhor presidente, desde que vise atestar condição de habilitação pré-existente à abertura da sessão pública. Neste mesmo período, embora não seja a legislação de regência do certame aqui analisado, a nova lei de licitações sobreveio permitindo a substituição ou inclusão de documento novo em sede de diligência, sob a condição de que sirva para complementar informações acerca de documentos já apresentados e necessário para fatos existentes à época da abertura da sessão. Inclusive, já encampei o entendimento em decisões anteriores. Como se pode notar, toda digressão acima estou de acordo com o entendimento do relator, no sentido que há um dever de diligência por parte do pregoeiro. Aqui, como é ser disso, está-se a perquirir acerca da correção na conduta da pregoeira e a equipe de apoio que realizaram diligência. Questiona-se o modo e a extensão dessas diligências. Como bem apontado pelo relator, não há regulamento específico sobre como devem agir os agentes na contratação do caso concreto. Sobre esse aspecto, e considerando o momento em que ocorridos os fatos, janeiro de 23, época em que a NLLC tinha sua vigência diferida e as decisões do TCU expressando a admissão de documentos novos, era ainda relativamente recente. Passo a analisar as diligências realizadas pela pregoeira e sua equipe de apoio. Na ata do pregão 369 de 22, constou-se que a empresa Nato apresentou intenção de recorrer da decisão que aceitou e habilitou o consórcio Urban, o que foi objeto de análise na resposta aos recursos. Em suas razões, a pregoeira descreveu que encaminhou os atestados de capacidade técnica, o recurso e as contrarrazões recursais à Comissão Técnica do SAMAI para exame, que concluiu pelo não atingimento do quantitativo exigido. A pregoeira acompanhou as conclusões da Comissão Técnica do SAMAI. Em sua análise, qualificação técnica, a engenheira sanitarista ambiental aduziu que diligenciou para obter o contrato que subsidiou o atestado de Pelotas, constatando a presença do serviço de manutenção. Foi realizada a diligência em sítio eletrônico para o atestado de Taubaté. Ao estudar os atestados de Guaratinga e Sinergia, a quantidade de volumes ou a quantidade de contentores não foi identificada. Com a empresa de Sapucaia do Sul, não se encontrou a especificação do serviço de manutenção, tendo tentado contato telefônico e e-mail. A secretária de administração corroborou as conclusões. Entendo relevante observar as contrarrazões apresentadas pelo consórcio Urban ao recurso administrativo apresentado pela empresa Nato, a fim de averiguar as razões e documentos apresentados pelo consórcio para a defesa de sua habilitação técnica. No que se refere ao atestado de Sapucaia, o consórcio Urban argumentou que, além do fornecimento dos contentores, também houve higienização e manutenção, uma vez que tais informações constam na concorrência pública de 3 de 2012 de Sapucaia do Sul, no item 2332 do edital. Quanto ao atestado de Guaratinga, o consórcio alegou que as especificações do contrato demonstram que os contentores devem ter capacidade mínima de 1,2 milímetros cúbicos, sendo que foram fornecidos 120 contentores. Assim, afirma que se deve entender que o atestado condiz com 120 mil litros do volume. Já que no que toca o atestado da empresa Sinergia, o consórcio apresentou tabela que demonstraria quantidade de contentores suficiente para sua aceitabilidade. Em sua manifestação de defesa, a pregoeira esclareceu que o atestado de Guaratinga não apresentou o volume de contentores, sem ter tido êxito na diligência feito junto ao portal da transparência. Quanto à ausência de quantidade de contentores do atestado da empresa Sinergia, a pregoeira relatou que foi feita diligência no site da empresa também inexitosa.
No que tange ao atestado de Sapucaia do Sul, cuja falta de informação é referente ao serviço de manutenção, encaminhou à área técnica do SAMAI, que constatou a não realização do serviço em questão. Além disso, o SAMAI diligenciou por telefone e e-mail para apurar informações de contratos apresentados, não obtendo êxito. Da linha fática aqui exposta, não consigo extrair a insuficiência das diligências realizadas pela pregoeira, isto porque encaminhou suas dúvidas para a técnica do município para melhor apurar as deficiências dos atestados, setor que fez tentativas de contato telefônico e por e-mail, além das consultas e sites. Malgrado, eu concordo que as diligências poderiam ter sido um pouco mais profundas. Ressalto que a pregoeira oportunizou ao consórcio Urba a comprovação de que seus atestados deveriam ser considerados rígidos, mormente em sede de contrarrazões. Melhor dizendo, o consórcio Urba teve prazo e oportunidade para defender seus atestados, fazendo prova inequívoca das informações faltantes para sanear os seus documentos de habitação proposta, e não o fez. As respostas e os documentos apresentados pelo consórcio não foram suficientes para dirimir as dúvidas postas. Assim sendo, não extraio conduta irregular por parte da pregoeira e sua equipe de apoio, que, embora poderia ter atuado de maneira mais proativa, mesmo oportunizando a complementação de informações, contaram com a falta de comprovação cabal por parte do consórcio para o seu saneamento da sua habitação técnica. O consórcio, em suas contrarrazões, poderia ter apresentado declarações de emissores dos atestados, informando os telefones para contatos responsáveis por corroborar suas alegações, dentre outros meios de prova. É necessário prudência na aferição da extensão dos deveres de diligência por parte de agentes de contratação, haja visto o risco de transformá-los em verdadeiros agentes de licitantes particulares. A admissão irrestrita de sanear falhas ou erros contidos na proposta tem consigo o risco de se contratar com empresas que não foram capazes de bem atentar ao edital e seus anexos. Do mais, compreendo que os agentes de contratação devem observar cada caso concreto para refletir sobre o número de participantes e as diferenças de valores das propostas. Nesse trilhar, não vejo violação quanto aos postos do acordo TCU 1211 de 21. Ao contrário, o pregoeiro e sua equipe de apoio procederam em conformidade. Pelas razões acima, senhor presidente, demais conselheiros, senhora procuradora, entendo que a representação ofertada pela empresa Urba, referente à representação de final 3213, vinculada a esse processo, deve ser julgado improcedente. Como consequência, entendo que o caminho que melhor aproveita os atos já praticados é de determinar a reanálise dos documentos de habitação técnica da empresa Nato no âmbito da fase recursal, a fim somente de observar o item 3.3 do voto do relator, senhor presidente. Deixando bem claro que é apenas o item 3.3, já que existe hoje, sim, a jurisprudência do TCU de número 1211, que é possível, sim, essa nova análise. Diante do exposto, nosso voto é determinar, com fulcro no artigo 5º, concominado, inciso 2º, concominados com o artigo 27 da Instrução Normativa TC 2115, a administração Palhoça, que no prazo de 30 dias a contar do recebimento da liberação, comprove ao Tribunal de Contas a adoção das seguintes medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei. 311, reanalisar os documentos de habitação técnica da empresa Nato no âmbito da fase recursal, a fim de se observar o item 3.3 do voto do relator. É a nossa manifestação, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Dado. A palavra retorna também para a manifestação do relator, mas antes disso, e de forma conjunta, pois não, conselheiro? Eu só tenho uma dúvida, não sei se o conselheiro Adicélio já está na sessão, se ele voltou, já, porque já ele tinha alguma dúvida em relação a essa situação. O conselheiro Adicélio se encontra. Então, se houver um entendimento, está em discussão o presente processo. Livre a palavra a todos integrantes deste pleno.
Indago especialmente o conselheiro Adircélio, que foi aqui referido pelo conselheiro Dado, se há manifestações acerca da matéria, conselheiro. Senhor presidente, eu de fato eu tenho algumas dúvidas em relação a esse processo, mas eu não sei se o conselheiro Sica vai fazer alguma consideração acerca das preocupações trazidas pelo conselheiro Dado Xerém, que são absolutamente pertinentes, né? Caso ele vá fazer, eu aguardo para posteriormente fazer a minha manifestação, trazer aqui as minhas indagações. Obrigado, conselheiro Dircélio. Com a palavra, conselheiro Sica. Conselheiro Dircélio, não, na verdade, não há considerações a fazer, até estamos discutindo antes aqui. Há uma interpretação diferente em relação a um aspecto específico na condução do procedimento. Então, quanto ao aspecto jurídico, né, conselheiro Dado, nós não temos divergência de entendimento sobre a possibilidade do agente de contratação realizar, adotar os meios necessários para a diligência. Me corrija se eu estiver errado aqui, conselheiro, inclusive. A divergência está quanto à extensão no caso concreto da diligência, porque eu entendi que em relação àqueles atestados, né, aí são os atestados da empresa de Guaratinga, da empresa Sinergia, a de Taubaté e do município de Sapucaia do Sul, o dever de diligência deveria ter sido realizado em maior extensão, e nós estamos aqui tratando da proposta de menor preço, inclusive, né? Então, o efeito concreto aqui foi de que a proposta de menor preço acabou sendo inabilitada, e também havia uma diferença pequena no volume de litros. Então, eu entendi que, no caso concreto, o dever de diligência ele exigia uma atuação em maior extensão. E o conselheiro Dado entendeu que, no caso, então, né, pelo colocou aqui, não haveria irregularidade quanto ao ponto. Essa é a divergência específica quanto a esse ponto, né, conselheiro Dado? Quanto à extensão do dever de diligência em relação aos atestados da empresa Urban. Continua em discussão. A discussão, palavra está franqueada a todos. Senhor presidente, Pois não. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se essa informação o relator, o conselheiro Dado, eles podem nos trazer, que esse serviço ele vem prestado, salvo engano, pela informação que nós pudemos obter, junto com a minha assessoria, pela empresa Proativa. Nós ficamos em dúvida qual o valor do serviço prestado hoje, quanto que está custando aos cofres públicos esse serviço prestado, porque eu penso que é informação relevante e que quando esses processos chegam no nosso gabinete, a gente sempre procura pedir à área técnica que nos traga essa informação, a fim de que a gente possa ter uma visão e uma realidade contextual mais adequada acerca do que estamos analisando. Eu não sei se essa informação ela é de conhecimento do relator, do conselheiro Dado, enfim. Essa é a minha primeira indagação. Conselheiro Dircélio, eu até não tenho anotação aqui no dia que eu apresentei a proposta de voto, só que foi feito oralmente, né? Então não tenho resgate aqui neste momento, mas foi apresentado esse valor, inclusive até eu falei na oportunidade de uma assimetria de informação que nós tínhamos, né? Porque o controle às vezes não tem todas as informações necessárias e atualizadas para compreender, porque nós temos sim algumas disparidades ao longo do curso da execução desse serviço, porque a empresa Proativa ela apresentou uma proposta que ficou aqui em sexto lugar, num valor que está bem acima, né, da primeira colocada, e também está acima do valor que ela executa hoje, que segundo a informação da Prefeitura, é um valor, inclusive, abaixo da primeira colocada nesse certame licitatório. Então, por isso que na oportunidade eu falei em assimetria de informação, porque, afinal, qual é o orçamento justo para esse tipo de serviço, né? Claro, isso vai além das representações, teria que exigir talvez até uma auditoria, um trabalho mais abrangente. Eu não tenho o valor exato aqui, caso Vossa Excelência entenda necessário, eu posso tentar resgatar. Perfeito. Não, eu acho que a informação é interessante, porque no primeiro momento me parecia que o valor era até superior ao que estava sendo licitado, ao orçado, né? E aí, de fato, mas houve um aditivo contratual recente. Me parece que esse valor reduziu na linha do que Vossa Excelência está trazendo. Mas eu penso que é uma informação
relevante, e eu já pedi para a nossa diretoria, sempre que possível, constar essa informação, presidente, nos nossos processos de análise aí de licitações, de cautelares, enfim, para melhor nos posicionarmos a respeito. Um outro questionamento, conselheiro, que eu tenho é com relação a uma alegação que foi feita de que a empresa Urban, na fase das contrarrazões, não se insurgiu contra a inabilitação dela. Isso de fato procede ou não? Vossa Excelência sabe dizer? Talvez tivéssemos que buscar com mais detalhe, mas a informação que nós temos no processo é que a empresa sustenta a necessidade de ampliar o dever de diligência, né, para buscar a informação junto a esses órgãos que teriam emitido os atestados, né? Então, há sim uma interpretação. Na minha proposta de voto, eu fui muito na linha, no sentido da preservação do interesse público, porque o que aconteceu? O município de Palhoça ele acabou, em alguns casos, consultando apenas o site da transparência. Então, vamos pegar o caso de Guaratinga, né, que tinha que verificar que o atestado tinha apenas o quantitativo de contentores, mas não o volume desse. E o município foi buscar no site da transparência do município se tinha informação sobre o volume. Que nós sabemos que, dada a realidade da transparência no Brasil, né, que tem muitas disparidades, às vezes talvez fosse um detalhe que até é difícil de encontrar num site. Então, por isso que eu considerei no caso concreto que seria essencial que tivesse uma postura mais ativa, né, no sentido de buscar essa informação, seja para confirmar ou até mesmo para entender que não cumpria, né, mas para se chegar mais perto da verdade quanto ao conteúdo, né, quanto qual o serviço que foi efetivamente prestado pela empresa. Perfeito. E eu acho que a preocupação de Vossa Excelência é bastante pertinente. Essas diligências, elas, embora não estejam regradas como elas devem ser realizadas, mas elas devem ser pautadas aí pela razoabilidade, por um esforço em realmente se chegar na informação. Não dá para ficar só, né, em visita de site, enfim, há que se ter uma postura mais proativa e assertiva com relação à informação que se pretende obter, e que me parece que nesse caso, de fato, poderia ter se ido além, né? Enfim. Presidente, com relação às indagações que eu tinha, eram essas, senhor presidente. Então, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Não, presidente, é só para se melhor o melhor uso do conselheiro Adicélio. No meu voto, eu também falei que o consórcio Urban teve o prazo e oportunidade para defender seus atestados, fazendo prova inequívoca de informações faltantes para sanear seus documentos de habilitação de proposta, e não o fez. As respostas e documentos apresentados pelo consórcio não foram suficientes, presidente. Apenas para... Perfeito. Essa foi a preocupação que eu tive, conselheiro Dado. Enfim, se a empresa, né, que se insurgiu contra o processo, ela não usou dos recursos que tinha ali durante a fase da licitação, né? Enfim, é uma preocupação que eu tenho em acatarmos alguma alegação nesse sentido, nesse momento, né? Mas por isso que eu fiz a indagação nesse sentido, para entender melhor como foi esse passo a passo. E a preocupação que eu tenho também foi a preocupação que o senhor levantou também dessa questão de insight. É uma coisa assim muito superficial. Eu acredito que tinha que ter uma coisa um pouco mais profunda, com a qual o conselheiro Sica também concorda. Eu acho que faltou, assim, talvez um pouco de proatividade por parte tanto da pregoeira para ver, não, mas tem, não tem, vamos atrás, vamos descobrir. Porque é uma licitação grande, né? Uma cidade importante do nosso estado, não é uma coisa qualquer. É um bom volume de recursos. Então, acho que faltou aí, talvez, de repente, acho que por parte de todos. Senhores, nós temos duas propostas de voto. Proposta do conselheiro relator Gerson dos Santos Sica e a proposta da divergência do conselheiro Dado Xerém. Como não há mais manifestações, esta presidência passa a colher votos. Como vota o senhor conselheiro José Ney Ascari? Senhor presidente, essa, de fato, é uma matéria complexa. Eu entendo perfeitamente as razões aqui formuladas pela divergência, mas nesse caso específico, em razão de todas as suas peculiaridades, e são inúmeras elas, eu peço a compreensão do conselheiro Luiz Eduardo Xerém para acompanhar o relator, senhor presidente.
Conselheiro Adircélio de Moraes, como vota? Senhor presidente, eu ainda fiquei com alguma dúvida em relação aos dois encaminhamentos possíveis aí apresentados. Então, em razão disso, eu vou pedir vista desse processo, mas com compromisso de devolvê-lo na próxima sessão. Vista é concedida ao conselheiro Adircélio de Moraes nos moldes solicitados pelo tempo também referido. A seguir, nós passamos ao grupo 2, com a palavra, ou melhor, conselheiro Adircélio, me perdoe, o senhor teve que momentaneamente se ausentar, então nós retornamos agora, antes do grupo 2, retornamos ao grupo 1 e o senhor está com a palavra para os processos com pedido de sustentação oral. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho 2 processos nesse grupo e nos 2 processos houve pedido de adiamento por parte dos representantes, né? Então, em razão disso, senhor presidente, eu peço adiamento. Foi uma informação que me chegou pela nossa secretária-geral, doutora Flávia Baez, né? Então, em razão disso, com a compreensão de todos, eu peço adiamento a fim de atender aos pedidos feitos pelos representantes nos 2 processos. Perfeito. Pedido acolhido por esta presidência. E a seguir, então, sim, agora a palavra está no grupo 2 com o conselheiro Wilson Rogério Vandal. Pois não, senhor presidente, é o processo 23/00508-243, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de São Bento do Sul. Essa proposta, esse voto é uma proposta divergente do conselheiro Adircélio, mas o conselheiro José Ney solicitou, talvez tinha interesse de solicitar vista em função de outros processos que ele, inclusive, já solicitou vista na sessão passada. Senhor presidente, eu confirmo o interesse de vista desse processo, senhor presidente. Concedida a solicitação requerida pelo conselheiro José Ney Ascari, vice-presidente desta casa. A seguir, a palavra está com o conselheiro Aderson Flores. Senhor presidente, eu tenho 4 recursos. O último deles é um processo de revisão que eu vou solicitar retirada de pauta. Os 4 processos? Não, apenas o último deles, a revisão de final 912, retirada de pauta. Ah, está perfeito. Os outros 3 processos, eu vou relatá-los em bloco. São recursos de reexame de igual teor. Perfeito. Os recorrentes eles se insurgem contra item da decisão que lhes imputou responsabilidade referente à irregularidade pertinente à inexistência de acompanhamento sistemático do impacto do PRODEC na economia catarinense, e especialmente com relação à avaliação de cumprimento do contrato em termos de geração de empregos e de renda. No caso, muito embora tenha havido a imputação de responsabilidade aos recorrentes, houve o reconhecimento da prescrição intercorrente nos moldes estabelecidos pela Lei Complementar número 202, a redação dada pela Lei Complementar 809/2023, e foram examinados os achados da auditoria, sendo formuladas recomendações e determinações, muito embora também imputando responsabilidade aos recorrentes. Nós entendemos, e até alterando a nossa posição inicial quanto a esse tipo de efeito decorrente da prescrição, nós entendemos no momento atual que a consecução do desiderato de formular recomendações e determinações, ele não necessita da imputação de responsabilidade a pessoas determinadas, como constou neste caso. Assim, se decidiu recentemente, em precedentes do tribunal, de minha relatoria, e especialmente também um processo de relatoria do conselheiro Adircélio,
QCR de final 680. Dessa forma, o voto é pelo provimento do recurso para afastar a responsabilidade dos agentes arrolados na decisão, dentre os quais figuram os recorrentes, e também com a extensão de ofício ao responsável apontado no item 2.2 da decisão, que não recorreu, mas tendo em vista que também em relação a ele ocorreu a prescrição intercorrente e a matéria pode ser conhecida de ofício. Então, o voto nos 3 casos é dar provimento ao recurso de reexame interposto, a fim de afastar a responsabilidade dos recorrentes, sem prejuízo da manutenção das recomendações e determinações formuladas pelo Tribunal de Contas. É o voto, senhor presidente. Em discussão, a matéria, de forma conjunta, são 3 processos já referidos pelo conselheiro relator. Não havendo manifestação, passo a colher votos. Como voto o conselheiro José Ney Ascardi, vice-presidente desse tribunal. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Adircélio de Moraes, corregedor desta Corte de Contas? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro ouvidor, conselheiro Vandal? Com o relator. Como vota o senhor conselheiro Luiz Roberto Herbst? Senhor presidente, eu acompanho o relator. Como vota o senhor conselheiro Dado Xerém? Com os demais, presidente. A unanimidade dos senhores conselheiros está aprovado. Relatório e voto do conselheiro relator Aderson Flores. Com isso, nós encerramos a pauta da tarde de hoje. Não há processos incontroversos ou fora de pauta. Livre a palavra a todos os integrantes. Senhor presidente. Quem a solicita, conselheiro Aderson, e logo em seguida, conselheiro Sica. Tem um processo de minha relatoria, uma LCC de final 440. Ele vai extrapolar o prazo que está comigo para a formulação da deliberação. Ele tem implicações referentes a uma consulta que não foi apreciada pelo tribunal a respeito de honorários ad êxito, e então eu solicito a prorrogação do prazo a este plenário. Então, Chama o Rogério, quem trabalhou nesse processo aí, e ver se solicitação acolhida, com a palavra o conselheiro Adircélio, conselheiro Sica, e logo a seguir ouviremos o conselheiro Adircélio. Senhor presidente, eu também gostaria de solicitar prorrogação de prazo do processo APE 2100502098, e a justificativa para a prorrogação, ele já aguarda algum tempo, porque nós temos um recurso de reexame, final 23, o 2300508243, que trata de matéria similar a esse APE, que está aguardando análise. Ele houve retirada de pauta com pedido de vista, e então, em razão de aguardar tendo visto que é recomendável aguardar a decisão desse recurso, eu peço então a prorrogação do meu processo final 2098. Pedido acolhido, conselheiro Sica. Conselheiro Adircélio, o senhor está com a palavra? Senhor presidente, na verdade eu não pedi a palavra enquanto eu mandava um áudio para a minha assessoria, o microfone estava aberto, por engano, peço desculpas aí pelo equívoco. Tranquilo, Obrigado. Conselheiro Adircélio. Não mais havendo manifestações, declaro então encerrada a presente sessão, convocando outra para dia e horário regimental. Uma boa tarde, muito obrigado a todos.